Muito boa tarde a todos, agradecer o convite, dizer da satisfação de estar aqui e cumprimentar a Isis, né, com quem trabalho e convivo há tantos anos, cumprimentar a Maria do Carmo, a Clementina e o Rogério. É uma oportunidade para mim muito especial esta tarde de hoje, porque quando o secretário de Atenção à Saúde, o doutor Francisco Figueiredo, não pôde comparecer por questão de agenda com o próprio ministro, falou: Inês, vá você, porque não gosto de deixar descoberto. E eu disse: vou muito à vontade, secretário, porque, na verdade, é uma oportunidade muito rara de encontrar uma plateia tão seleta, presente e também à distância, para dizer por que é que nós estamos hoje aqui, que, na verdade, representa um momento de momentos que o Brasil vem vivendo e dos quais eu vivi grande parte desde 1987. Muitos aqui nem eram nascidos ainda, não é? O que aconteceu em 1987? Ainda no tempo do INAMPS, houve um convênio entre o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, e do Ministério da Saúde, na então Campanha Nacional de Combate ao Câncer. Nós já tivemos isso, como tivemos uma Campanha Nacional de Tuberculose, de Hanseníase e muitas outras. E deste convênio resultou um chamado Programa de Oncologia, que ficou ligado ao Instituto Nacional de Câncer, que é um órgão do Ministério da Saúde. Então, lá em 1987, a grande diferença que esse programa trouxe foi pensar a saúde pública, porque o INAMPS era muito focado na assistência médica, não é? Como era a ANS antes de promover o que o Rogério acaba de nos dizer, a preocupação com a prevenção de doenças. E eu me lembro que, naquela ocasião, e eu participei dessa equipe do Programa de Oncologia, nós criamos os programas nacionais de prevenção e controle do câncer de mama, de prevenção e controle do câncer do colo uterino. Inauguramos esse programa do tabagismo, que passou a ser de reconhecimento internacional pelo grande impacto que ele trouxe em termos de resultado de redução do tabagismo no Brasil. Criamos um programa também de educação médica e nas escolas de enfermagem para poder estimular não só o ensino da oncologia, mas sim o ensino da epidemiologia e do diagnóstico diferencial do câncer. E também, neste programa, fizemos a inauguração no Brasil, de modo nacional, dos registros de câncer. Fossem os registros de câncer de base populacional, fossem os registros de câncer de base hospitalar. Então, isso, portanto, antes da criação do SUS. Não é? Quando aconteceu a Lei Orgânica da Saúde, em 1990, nós passamos a trabalhar neste mesmo programa de oncologia na preparação das normas para o SUS. Não é? E essas normas só começaram a acontecer em 1993. Por quê? Porque o grande impulso inicial do SUS foi implantar em todo o Brasil a atenção primária à saúde. Não é? Foi quando nós lançamos os alicerces para o Programa Nacional de Vacinação, não é? Quando lançamos os alicerces para uma vigilância em saúde, uma vigilância sanitária muito mais abrangente do que era até então. E além de todos esses programas que eu referi antes, a que eu me referi antes, se inaugurou, então, o chamado controle e avaliação em oncologia. Começamos a preparar as normas para a atenção de alta complexidade em oncologia e aí, em 1993, foi criada a primeira norma do SUS para a oncologia especificamente, ou seja, para o tratamento de câncer,
que foi a Portaria 170. Esta Portaria de Ministro 170, ela falava da estruturação dos serviços, porque no tempo do INAMPS havia um negócio chamado CIPAC, que era um sistema de procedimentos de alta complexidade. Este CIPAC era o CIPAC Câncer, o CIPAC Ortopedia, o CIPAC Neurocirurgia, e no SUS, esse sistema, que não podia ser mais da forma como era, mas sim descentralizado e sob a gestão de cada local, de cada secretaria respectiva, se chamou alta complexidade. Então, a primeira norma do SUS foi a Portaria 170, e que se seguiu da 171. Elas foram publicadas simultaneamente. Por que eu estou falando nisso? Além de ser um marco histórico na história da oncologia no SUS, simplesmente houve um problema, mas era esperado, era natural, porque era praticamente uma transição de um modelo restrito, que era o modelo do INAMPS, para um modelo universal, que era o modelo do SUS, mas que focou muito a parte da internação. Então, a Portaria 171 falava dos novos procedimentos de cirurgia oncológica, não é? E assim foi. O que a gente via era uma grande dissociação, uma grande desintegração de serviços, não é? Havia os serviços hospitalares, cuidando só da hotelaria e de procedimentos cirúrgicos e aqueles de apoio, e havia os serviços isolados de quimioterapia e de radioterapia. Foi quando, depois de projeto piloto, depois de muita discussão, surgiu em 1998 a primeira norma específica para o tratamento do câncer não cirúrgico, não é? A quimioterapia e a radioterapia. Foram também duas portarias de ministro, a 3535, que cuidava da estrutura dos serviços, e a 3536, que cuidava da radioterapia e da quimioterapia e seus procedimentos, não é? Acontece que, quando nós fomos fazer a visão do Brasil naquela época, havia 181 serviços no SUS. 181. Só que 91 deles eram serviços isolados, de quimioterapia ou de radioterapia. Eram consultórios que ainda se herdaram do tempo do INAMPS, não é? E quando nós fomos ver que o Brasil tinha 282 serviços de oncologia, não era verdadeiro, porque uma Santa Casa, por exemplo, tinha sua habilitação para a internação, mas o serviço isolado de radioterapia estava com sua habilitação e o de quimioterapia também. Né? Então, o mesmo serviço, no caso, o hospital, aquele estabelecimento, somava 3 vezes. Então, na verdade, não havia 181, havia 90. 90 serviços. Para vocês terem ideia, esse caminho até 2018, o Brasil hoje conta com 305 hospitais habilitados em oncologia, com mais de 336 estabelecimentos de saúde, porque às vezes eles se juntam para fazer o complexo hospitalar. Né? Não fechamos nenhum serviço, fizemos sim, foi uma indução para que os serviços isolados se integrassem aos serviços hospitalares, por conta da necessária integralidade e interdisciplinaridade, como está no programa do controle do câncer. A outra coisa que essas normas trouxeram foi a necessidade de parâmetros. Porque antigamente, até 1998, se que alguém quisesse abrir um hospital e habilitar no SUS, era só pedir. Não havia parâmetro de necessidade. E, com isso, fez-se uma grande concentração de serviços nas capitais, não é?
e criaram-se verdadeiros vazios assistenciais por todo o Brasil. Então, essas normas começaram a induzir que os serviços fossem criados no interior. Então, estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o Rio de Janeiro foi um dos últimos, mas também reagiu, São Paulo, simplesmente começaram a interiorizar o atendimento especializado em oncologia. Em 2005, um novo impulso foi quando se abriu para o gestor do SUS a obrigação de fazer planos estaduais. Então, já não era mais um pedido de habilitação isolado, não é? Não era um hospital isolado. Não, o gestor tinha de fazer o seu plano estadual e, dentro deste plano estadual, estabelecer os parâmetros, as regras, os prestadores de serviço para a promoção da saúde, prevenção do câncer e tratamento especializado. Não é? Esta portaria de 2005 é a portaria SAS, da Secretaria de Atenção à Saúde, 741. Então, ela continuou forçando a integração assistencial dos serviços, não é? E começou, então, a se preocupar com a qualidade. Passamos a discutir qualidade e um dos primeiros programas de qualidade foi em mamografia. Programa de qualidade em mamografia, que até hoje está aí, como também o programa de qualidade em radioterapia. Então, vendo que uma sequência, não é? Que, felizmente, o Brasil pôde viver sem interrupção, sem questões políticas ou partidárias interferindo no processo. Nada conseguiu fazer parar essa evolução. E por que isso? Porque o país precisava. Era evidente que o país precisava. A leitura do nosso cerimonialista sobre a questão do câncer já se apresentava, era visível naquela época que passaria a ser um grande problema de saúde pública no Brasil. E aí foi cada vez mais melhorando, evoluindo, e em 2008 aconteceu algo que foi a unificação das tabelas do SUS. O SUS tinha duas tabelas, uma da internação, a outra do ambulatório. Só que muitos procedimentos estavam nas duas. Então, para terem ideia, eram cerca de 10 mil procedimentos. Quando nós fizemos a unificação, restaram menos de 5 mil. Só que a visão organizada e programática lá de 1998 já tinha unificado a tabela em oncologia. A criação da famosa APAC. A famosa APAC se deu em 1998 e trouxe consigo a unificação das tabelas. Aconteceu também uma grande expansão da oferta de serviços. Em vez daqueles 91, que eram 181 duplicados, multiplicados, né? Nós chegamos hoje a 305, e foi uma progressão cada vez mais hospital, cumprindo aquele requisito mínimo de qualidade, não é? E de recursos humanos para poder fazer a atenção em oncologia. E em 2008 passou também a surgir algo que foi muito importante, foram as diretrizes nacionais. Nós começamos a ter consensos para rastreamento do câncer de mama. Olha, vocês não imaginam, lá em 1987, uma mulher ia para a copcitologia cada 3 meses. Então, se fazia exame de mais para mulher de menos. E sem nenhuma preocupação com a evidência científica e com a faixa etária. A situação continuou, é muito dinâmica. Em 2010, houve uma revisão completa de todos os procedimentos de radioterapia e de quimioterapia. Dr. Sandro e eu participamos já aqui no Ministério da Saúde, resultando na portaria SAS 420. Em 2012, se fez a revisão completa de todos os procedimentos da cirurgia oncológica.
Então, havia no Brasil uma questão que pouca gente entendia e repetia sem crítica. Ah, eu sou médico, eu trabalho em 2 hospitais, eu faço a mesma cirurgia para o mesmo tipo de tumor, no mesmo estadiamento. No hospital A, eu recebo R$500, no hospital B, eu recebo R$1.000. Pela mesma coisa, não é? Sendo que a diferença é que o hospital B era habilitado em oncologia. E isso se espalhou, Eliane deve se lembrar desse papo, era muito comum, não é? Ah, porque na média complexidade e na alta complexidade, se esqueciam de dizer que na média complexidade o valor da IH não era R$500. Lá entrava órtese, entrava prótese, entrava o que se chama procedimento especial. Entrava transfusão sanguínea, tomografia, o que o doente usasse. E o valor médio da IH, na média complexidade, era muito maior do que os R$1.000 da alta complexidade. Então, isso posto, nós fizemos uma grande revisão. Por exemplo, havia na média complexidade a chamada cirurgia múltipla. Então, se um doente era operado para um câncer de intestino, por um câncer de intestino, aí o que acontecesse sequente era dado como cirurgia múltipla. Por exemplo, colostomia entrava também no valor daquela IH. Na oncologia não existia isso. Era o famoso pacote, né? Só que, no final, este pacote resultava numa subvaloração que levava a que os hospitais não conseguissem produzir para o SUS. E com a ANS, aí é que a situação ficou mais complicada, Rogério, porque preferiam, os prestadores são praticamente os mesmos, não é? Prestam serviços ao SUS e à saúde suplementar. Então, a saúde suplementar começou a ser uma competidora do SUS na oferta de procedimentos cirúrgicos. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos uma revolução na tabela, nos procedimentos de cirurgia oncológica, incluímos os chamados procedimentos sequenciais, ou seja, se faz uma mastectomia, tem a mastectomia, se faz a linfadenectomia, tem a linfadenectomia, se faz a reconstrução mamária, tem a reconstrução mamária, numa sequência de necessidade cirúrgica do indivíduo. E também criamos as compatibilidades com órteses, com próteses e tudo. Então, essa grande modificação, que era uma realidade que se apresentava e que se deixou até passar muito tempo para enfrentá-la, mostrou uma revolução na produção cirúrgica do SUS. Só em termos monetários, para terem uma ideia, em 2012, esta portaria é de dezembro de 2012. Em 2012, o SUS ressarcia por procedimento de cirurgia oncológica, R$147 milhões. Não é? Em 2017, já pulou para R$1 bilhão. Não é? Então, foi um aumento, claro que houve um aumento também no valor do procedimento, mas, em termos de produção, foi um aumento de quase 30% na oferta de serviço. Então, a situação continuando evoluindo, a necessidade cada vez maior, isso é evidente, é muito evidente. Criamos, então, em 2011, o programa de expansão da radioterapia, né? Mas o programa de expansão não era somente para criar serviços de radioterapia ou ampliar serviços de radioterapia. Era para haver transferência de tecnologia para o Brasil. Porque 100% de tudo que é em radioterapia é importado e é pago em dólar americano. Então, hoje nós temos em Jundiaí, já em fase bastante avançada, não é? A implantação de uma fábrica de aceleradores lineares no nosso país. Né? Com isso, certamente, a facilidade de oferta e de todo o acessório
e o impulso econômico que vai trazer para o Brasil e tecnológico também foi um grande avanço nessa evolução da oncologia. Em 2014, a portaria de habilitação de serviços especializados foi de novo modificada, que se substituiu a 741, é a portaria hoje vigente, a 140, mas que está, amanhã, na reunião do Conselho Consultivo do INCA, nós vamos discutir a proposta de simplificação desta portaria, mas sem deixar de lado que o gestor do SUS tem de fazer seu plano estadual, tem de fazer o acompanhamento desse plano e tem de fazer a sua atualização. E, com isso, assim, num retrospecto muito, muito amplo e pouco detalhado, chegamos a 2018. Né? O que é que nós temos programado e executado neste ano? A revisão dos procedimentos de cirurgia oncológica, de novo, porque a tecnologia está aí. Para terem ideia, naquela ocasião, em 98, nós tínhamos menos de 120 procedimentos de cirurgia oncológica. Lá em 98, não é? Hoje nós estamos com mais de 260 procedimentos, ou seja, a cada impulso desse era uma incorporação, era uma revisão com ampliação de oferta. E estamos também já ultimando o trabalho da mudança de modelo dos procedimentos de radioterapia, porque hoje eles são por equipamento. Não importa o tumor que a pessoa tenha, a finalidade terapêutica que a pessoa tenha, é por equipamento. Nós estamos fazendo a mudança para indicação terapêutica. Porém, nesse processo todo, nós não estamos abrindo mão de dizer não a serviços isolados. Porque o mais importante no atendimento de um paciente com câncer instalado, diagnosticado e estadiado é a integralidade dessa assistência pela integração de serviços. Né? Então, assim, eu acho que é algo que está sempre em evolução. E durante todo esse percurso que eu estou testemunhando aqui, volto a dizer, uma oportunidade rara para mim tê-la, não é? Nós nunca abdicamos da evidência técnica, da evidência científica, de critérios científicos e técnicos que embasem essas alterações e essas evoluções. E eu acho assim que, como diz o Paumann, a sociedade anda muito líquida, né? Anda muito frouxa, anda muito imediatista. Nós não podemos nunca fazer uma modificação sem que tenhamos a absoluta certeza de que o resultado é previsível, que aquele resultado é duplicável, pode ser repetido em qualquer parte do Brasil. Eu agradeço a atenção, espero não ter falado muito, não é? Mas é como diz, quem é velho começa a falar demais, porque tem muito o que contar. Muito obrigada.